Graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Vamos aqui para mais um pequeno vídeo. Vamos discorrer nessa hora sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 1, versículo 29, João Batista vai declarar: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é o pecado? Vamos pensar aqui. Pecado quer dizer errar o alvo. O pecado também é uma desobediência. O pecado é infringir a lei, é quebrar a lei, negligenciar o mandamento. Então isso é pecado. Quando nos tornamos pecadores, quando cometemos o primeiro pecado, a Bíblia vai dizer no Salmo 51 que eis que em iniquidade eu já fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, naquele momento onde a minha mãe e meu pai estavam tendo uma intimidade, e ali eu estava sendo formado, ali já estava acontecendo o pecado, como uma transferência, como uma herança vinda do pai, que chega lá em Adão. Como Paulo vai declarar isso, que todos se tornam pecadores em Adão. Como consequência, o que chancela, o que confirma a confirmação, a sequência do pecado é a morte. Como consequência, é a morte. Então, está desconectado de Deus, de uma forma, fazendo uma analogia aqui, seria você desconecta seu celular da tomada, ele está carregando ali aquela bateria. Então aquela bateria ela vai esgotar, ela não vai ter vida em si mesma, ela vai precisar de uma nova carga. Então, um pequeno exemplo para entender que quando Adão peca, essa conexão com a divindade se vai, e logo a carne é ativada, ele abre os olhos, a mente começa a desenvolver, e a mente vai trazer os desejos, e a operação do próprio pecado é essa, é um efeito em cadeia. Então, por um que pecou, a morte entra em todos. Mas dessa forma mais entendível, seria isso, seria uma separação de Deus. Então o homem nasce alienado de Deus, sendo necessário nascer de novo, nascer do Espírito, nascer de Deus. Deus é Espírito. Mas então, tendo essa base introdutória do que é o pecado, isso se abre para mais compreensões. Pecado também é não crer, porque a fé é exatamente essa conexão. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é a substância a qual nos redime. Justificados pela fé, então tendes paz com Deus. A fé vai fazer esse processo de redenção. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então a fé é a maneira aonde nós nos tornamos agradáveis ao Pai. Sem a fé é impossível agradar a Deus. E como se ter fé, senão vinda dele? O homem não pode, com sua própria fé, se conectar com Deus, porque essa conexão é dele. É ele quem faz a redenção. Isso é exclusiva dele, sendo ele autor da fé. Mas vamos lá, entendendo um pouco o que é o pecado. Eu sei que isso se torna mais abrangente, mas vamos avançando. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. O que é o mundo? Quem é o mundo?
está falando do mundo pessoas ou do mundo literal, a terra literal. Está falando do mundo pessoas. O pecado está dentro das pessoas e as pessoas pecadoras vão exercer o pecado. E logo o mundo se torna um mundo de pecado. Mas existe pessoas escolhidas, existe um mundo específico dentro do mundo, e essas pessoas são aquelas que Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar aqueles que se haviam perdido. A sua alma seria derramada para o resgate de muitos, não é de todos, mas dos eleitos, como está escrito. Deus tem um povo eleito, um povo dentro do povo. Assim como Deus teve os hebreus que estavam dentro dos egípcios, e então ele tirou um povo de dentro do povo, assim em Cristo Jesus, toda a humanidade, ela, não somente judeus, mas a humanidade inteira. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 17, que ele evangelizou. Cristo veio e evangelizou aos que estavam longe e aos que estavam perto. Paulo ali resume a humanidade inteira em dois povos: os que estavam longe e os que estavam perto. Isto é, todas as gentes e os judeus. Porque o Cristo foi manifestado, o Messias foi manifestado. E essa manifestação, ela traz essa redenção. E aí vai se tornando complexo esse assunto, porque a teologia, os pregadores vão atrapalhando a simplicidade do Evangelho. Por exemplo, vão falar sobre Jesus voltar uma segunda vez, ou uma terceira, ou Jesus já voltou. Então o assunto vai ficando complicado de entender, mas é simples. Jesus se manifestou para tirar os pecados. E Paulo vai dizer, ele vai usar a expressão lá em Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 27. Paulo vai dizer que Cristo aparecerá segunda vez sem pecado para aqueles que o amam, para a salvação. Vamos entender isso. As igrejas, de forma comum, os pregadores, não todos, mas uma grande maioria, vai falar que Cristo vai vir no futuro, uma segunda vinda. E essa escritura que eu acabei de dizer, que você pode acompanhar aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 27, vai dizer que o homem morre uma vez, seguindo o juízo. E Cristo aparece a segunda vez, sem pecado, para aqueles que o amam, para a salvação. E então eles ensinam que isso vai acontecer no futuro, onde Cristo vai vir a segunda vez, e então ele vai levar um povo para morar no céu. E isso é comum, eu aprendi isso na igreja. Mas eu quero deixar bem claro que agora eu não sou mais um bebê, que agora eu sou um adulto na fé. A maturidade chegou e eu agora preciso entender coisas de adultos. A mente de Cristo, ela chega ao ponto aonde você precisa entender certas coisas. Então vamos lá. Na Bíblia está escrito o que eu acabei de dizer, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Agora você precisa conectar isso com a própria Bíblia. Você pega essa escritura, Hebreus 9, vai estar conectado com João capítulo 14. Jesus fala que voltaria. E o texto de Hebreus 9 está falando da sua volta. Mas não é uma volta em carne humana, não é uma volta encarnado. Ele se encarnou para tirar o pecado. E quando ele consumou a obra, ele tirou o pecado. A sua aparição segunda, a expressão que Paulo usa, a sua segunda aparição, é sem pecado. E não é para o mundo ver. Ele aparece para aqueles que o amam, para a salvação. É exatamente o que ele vai dizer em João 14. Aquele que me ama guardará a minha palavra,
e eu me manifestarei a ele. Eu virei juntamente com meu Pai para fazer nele morada. Deus não habita em pecado. E o que isso quer dizer? Que através da pregação da fé, você recebe o perdão dos seus pecados. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é gerado em você. E se Jesus é gerado em você, logo Deus habita em você, conforme ele disse lá mesmo em João 14. João 14, 20, Jesus disse: naquele dia vocês vão saber que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. E você precisa entender qual é esse dia. Esse dia é o dia aonde você recebe a fé. Esse dia é o dia aonde Cristo é gerado em você. E quando Cristo é gerado em você, o Espírito de Deus aí habita no homem interior. Esse homem interior é Cristo em você. O homem que nasceu em verdadeira justiça e santidade. O homem que nasceu segundo a vontade do Pai, que é o Espírito. Esse novo homem é Cristo Jesus. O grande problema é interpretar que Cristo seria um homem lá no passado, ou então um homem lá no céu. Isso é um erro grave que atrapalha todo esse ensinamento. Jesus mesmo disse: o grão é um, mas se não morrer, permanecerá sendo um. Ficaria sozinho, mas o grão seria plantado e então nasceria muitos. A ressurreição do Filho do Homem trouxe a vida eterna para muitos. E de forma categórica: todo aquele que o Pai me deu virá a mim. Não vai se perder um só, nenhum só, a não ser aqueles que são para a perdição. Porque a salvação, ela é exclusiva de Cristo Jesus. A Igreja Católica não salva, a Igreja Protestante também não. Nenhum pregador, nenhum homem, nem outro mecanismo promove salvação. A salvação é de uma só pessoa, Cristo, o Salvador, que salva seu povo dos seus pecados. O Evangelho promove isso porque o Evangelho é as boas novas. O Evangelho é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Jesus Cristo. Isso está explicado, não estou inventando. Agora veja, a aparição de Cristo sem pecado. Quando ele aparece sem pecado, você precisa ver. Isso é, ele não aparece de uma forma visível. O pecado está na carne. A sua aparição sem pecado é essa aparição em glória. Paulo presenciou isso e então ele pôde falar daquilo que recebeu. Assim como eu posso falar, porque tenho recebido o mesmo Cristo. O mesmo Cristo, o mesmo Evangelho, a mesma palavra da salvação. Não há duas salvações. Não há duas palavras. Deus tem uma palavra. Deus tem um Filho. Deus tem um Espírito. Deus é um. Essa explicação é uma explicação bíblica. Isso é para a sua proteção de tantas falsas doutrinas. Você precisa estar ancorado em Cristo, nele arraigado, fundado, para não ser levado por tantos ventos doutrinários. Cristo é a plenitude de Deus. Você não precisa de nada mais que Cristo. Deus não enviará mais nada. Ele já enviou seu Filho para Salvador do mundo, porque o Filho é a plenitude de Deus manifestada. Não precisa mais de profeta, não precisa mais de anjo. Se um anjo descer do céu, você diga: isso é maldição, porque o evangelho da salvação pertence a um só homem, a um só anjo, e esse é o anjo Cristo. Esse é o anjo do Senhor, esse é o próprio Senhor. Aquele que anunciou salvação, foi ele mesmo quem veio salvar.
Isaías declara isso, anunciou salvação e ele mesmo salvou. Ele prometeu e ele veio cumprir. Ele é o autor e ele é o consumador da fé. Paulo em Efésios 2,17 diz: vindo ele, leia você na sua Bíblia, quem é ele? Cristo. Ele é o proclamador das boas novas. Agora o grande segredo é que as pessoas querem ver ele visivelmente. As pessoas querem ver ele encarnado. E as pessoas não estão erradas em desejar isso. Só que isso não vai acontecer. Isso aconteceu para Tomé. E quando Tomé viu ele visivelmente, isso não gerou fé nenhuma. Porque a fé não é por ver. A fé é por ouvir a palavra. Bem-aventurado é os que acreditam sem ver. Jesus, ele vem para todo aquele que ama a sua palavra, para todo aquele que é da verdade. João capítulo 1, leia e vamos degustar isso aqui, isso é evangelho. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nascem segundo a vontade da carne, mas segundo Deus, pela fé no seu nome. Explicando isso que acabei de dizer, e você pode ler aí no capítulo 1 de João, do Evangelho de João. Isso não tem nada a ver com Jesus encarnado lá. Eles não receberam a palavra, e por não receber a palavra, eles matam quem tem a palavra. Por isso que eles não mataram só Jesus, eles tiveram que matar Pedro, Tiago, João e todos aqueles que tinham essa mesma palavra. Assim é hoje. O que perturba o mundo religioso em especial o mundo religioso, é essa palavra, porque essa palavra é vida eterna. Essa palavra, ela põe para correr a religião e ela estabelece o reino de Deus. Essa palavra não estabelece igreja nenhuma, mas ela estabelece Cristo dentro de você. Essa palavra viva, a qual não é minha, mas está operando em mim poderosamente, me fazendo entender, me fazendo viver aquilo que eu não poderia viver. Mas quando essa palavra, ela começa a se mover em mim, logo ela começará a viver. E em seguida, não é só viver em espírito, é andar. Mas o bebê não nasce andando. Primeiramente ele vive, ele chora, ele nasceu, e logo mais em seguida ele vai andar. Se você vive em espírito, você também deve andar em espírito. Não é somente fé, mas é fé e obras. Não é somente palavras, não é somente discurso, mas é vida. E a vida não humana, mas o Cristo vivendo em mim. Ele veio para vencer, para desfazer as obras do pecado. A sua segunda aparição, ela tira o pecado, ela confirma, ela estabelece Cristo gerado e então Cristo formado. O pecado do mundo é tirado pela pregação do Evangelho, pelo sangue aspergido. O Cordeiro tira o pecado. Isso representa toda essa pregação. E falsos pregadores não foram chamados. O Espírito Santo não está neles para entenderem esse assunto. E então eles inventarão um monte de ideias humanas para não falar o simples. O pecado foi pagado e apagado e tirado. E o que isso quer dizer? O pecado é nascer em carne. O inverso disso é vencer o pecado. Quando você nasce do Espírito de Deus, aí há um novo homem. A grande vitória sobre o pecado é quando aquele que não conheceu o pecado, ele nasce em você.
Ele nasce para tirar o pecado do mundo que é você. A natureza de Deus em você é gerada nesse novo homem. Leia o que Pedro vai dizer na sua carta. 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 6, 7, ou 2 Pedro, no 1, a partir do 6, 7, Pedro vai dizer: acrescentai à fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a caridade, a temperança. E então ele sai falando dessas virtudes, as quais vêm uma coisa só: a natureza divina. Quando ele nasce, através da fé, tudo isso se desenvolve. Não tem nada a ver com o velho homem, mas esse novo homem, formado em verdadeira justiça e santidade, para um propósito só: a salvação. A salvação precisa ser manifestada a você. Eu vou terminar dizendo o que Paulo disse em Filipenses. Filipenses capítulo 3. Ele vai dizer: operai a salvação no tremor e temor a Deus. Os pregadores costumam ler isso e parar nisso, e colocar a responsabilidade em você. Operar a salvação no tremor e temor a Deus. Está errado, leia o versículo seguinte: porque Deus opera em vós, tanto querer quanto efetuar. Então ninguém crê coisa nenhuma. Isso não é obra de homem algum. É o próprio Cristo quem é autor da fé. Então ele opera o querer e o efetuar. Creia no Evangelho. Nós éramos pecadores. Nós éramos no velho homem. Se é que você que me ouve já nasceu de novo. E se você nasceu de novo, se você já não é mais pecador, você não vai se sentir assim. Você vai ter a mente de Cristo para entender que mesmo sendo nascido do Espírito, que mesmo tendo a maturidade, que mesmo não vivendo mais a carne, mas uma grande maioria dos irmãos não estão assim. Logo você não vai se tornar um arrogante de se achar perfeito e condenar as pessoas. Ao contrário, você vai ser um garçom, você vai ser um exemplo, você vai ter a paciência necessária. E a sua permanência aqui na carne é para viver a carne? Não, é para andar em espírito, é para ajudar aqueles que ainda estão lá no processo, muito daqueles que nem nasceu de novo ainda. Então é necessário nascer dele. E todo esse processo de salvação se desenvolve pelo Espírito. Não tem nada a ver com a nossa força humana, mas a pregação da fé. Apresento a você o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto tiver tempo aqui, não haverá outro evangelho. Jamais. O evangelho da salvação é um só e não pertence a homem algum. Embora Paulo tenha pregado isso com maestria, ele próprio vai dizer: todavia não fui eu, mas a graça de Deus em mim. Assim sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Que Deus abençoe sua vida, no precioso nome de Jesus. Amém.